Salve, meus caros! Depois de uma pausinha para um café, né? Espero que eles tenham dado uma limpada no ouvido aí, até para poder conseguir me ouvir um pouquinho melhor, né? Voltando ao nosso conteúdo, no slide 25, então, retomando, né? Compreender a sistemática da tributação brasileira implica, antes de mais nada, compreender a forma de organização político-administrativa do Brasil. Aqui eu nem estou falando ainda em espécies tributárias ou coisa do tipo. Tá? Eu estou falando apenas da organização político-administrativa. Eu só vou passar de forma superficial porque o objeto dessa aula não é discutir essa organização, mas pontuar questões que lá na frente vão ter reflexo para nós quando discutimos, por exemplo, competência tributária. Por que a União tem competências assim, o Estado assado e os municípios daquela forma? Né? Porque isso está dentro de um direcionamento da organização político-administrativa do Brasil. Tá? Por isso não dá para se falar, por exemplo, a tributação dos Estados Unidos é diferente da nossa. Sim, é. Né? Porque lá tem uma lógica de tributação bem diferente da nossa, baseada na tributação não do consumo, mas da tributação da renda e patrimônio, diferente da nossa, né? As distribuições de competência entre os entes políticos também são diferentes das nossas, né? Por isso é importante, quando nós falarmos de tributação brasileira, entendermos primeiro como o Estado brasileiro está organizado. Então, quando nós abrimos o texto constitucional, o artigo 1º já é muito taxativo, né? E ele é claro, né? Ele diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Então, veja, a República Federativa do Brasil, nós já tivemos uma primeira enunciação de que a organização político-administrativa é federativa. E quando nós abrimos o texto constitucional, no artigo 60, parágrafo 4º, nós já vemos que lá, né, enumerando entre as cláusulas pétreas, a forma federativa do Estado brasileiro constitui-se numa cláusula pétrea. Significa dizer que não pode haver emenda constitucional tendente a aboli-la, no sentido até de agredi-la, inclusive. Né? E aí, para quem vamos dizer assim, partidário do movimento Sul é o meu país, já sabe que vocês encontraram, já no artigo 1º do texto constitucional, a primeira barreira a ser superada. Né? Só 2 eventos, a meu juízo, podem ensejar, né, a validade do movimento Sul é o meu país. Uma nova Constituição, em que se suprima essa disposição, ou um confronto armado entre a população e uma luta, né, uma guerra civil, para que o Sul se torne independente do restante do país. Né? Então, fora isso, não há como validar um movimento desse. Né? Então, a federação é protegida por cláusula pétrea. E avançando um pouquinho mais, para que a gente possa falar dessa organização político-administrativa, o artigo 18 do texto constitucional, novamente, ele traz uma enunciação importante para nós. Ele diz o seguinte, que a organização político-administrativa do Brasil compreende, né, as pessoas políticas, né, e essas pessoas dentro da questão tributária, cada uma delas com poder para tributar. Né, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então nós temos 4 pessoas jurídicas, e essas 4 pessoas jurídicas, né, nós vamos chamar aqui de entes políticos ou entes tributantes, como os queiram colocar, todos autônomos nos termos da Constituição. É importante a gente ter ideia que essa é uma organização interna da República, né, ou seja, do sistema federativo brasileiro. A coexistência de 4 pessoas, né, vai se resumir a 3, né, 4 porque o Distrito Federal tem um destaque especial e é a capital do país, né, tem lá toda uma construção. Né. Até a gente brinca que o Distrito Federal é um ser que não sabe o que é, se é um município ou se é um estado, né, ele mistura os dois. Né. Mas quando se fala em autonomia, não há que se confundir com soberania. A soberania é da República Federativa do Brasil, enquanto entidade estatal, e a autonomia é na relação dos entes políticos na ordem interna do país. Essa autonomia vai se irradiar no texto constitucional sobre a forma de competências. Né? Se vocês abrirem o texto constitucional dos artigos 21 ao 31, salvo engano, vocês vão encontrar lá as competências da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios do Distrito Federal. Né? Então, essa autonomia significa competência. Né?
Os entes políticos possuem competências e eles possuem a faculdade do exercício das mesmas, né? Algumas competências são concorrentes, exclusivas, privativas, né? Comum, né? Vamos dizer assim, tá? Então é importante ter ideia que esta autonomia se traduz no texto constitucional sob um manto de competências. Competência significa aquilo que aquela pessoa pode exercer ou pode realizar, né? E no direito tributário nós vamos encontrar lá a faculdade dos entes políticos instituir e arrecadar tributos. Nós vamos perceber que a União tem competência privativa para dispor sobre determinadas matérias, os estados sobre outras matérias, em alguns momentos competências concorrentes, que eles podem executar um e outro, né? E algumas normas que são que se sobrepõem uma a outra de uma forma de harmonizar. E é importante a gente ler isso, dentro dessa ótica da competência, porque quando nós entrarmos lá na questão tributária, nós vamos perceber o quê? Que o texto constitucional delimita o sistema tributário nacional, justamente verificando essa forma de organização político-administrativa do Estado brasileiro, essa forma de organização federativa. Significa dizer que os entes políticos, né, gozando da sua autonomia, possuem competências, né? Então, esta autonomia, e eu não vou entrar lá naquelas competências que estão delimitadas nos artigos 21 a 30, que são dos entes políticos, mas para nós é importante entendermos que no direito tributário, esta autonomia também se traduz na forma de poder de tributar. Tá? Então, o texto constitucional delimita, né? É compreendido com um conjunto de normas e princípios jurídicos tributários, né? Os tributos que podem ser instituídos dentro do território nacional, as garantias dos contribuintes no tocante à tributação, essas garantias vamos chamar de limitações ao poder de tributar, porque nós não encontramos o dever de pagar tributo expresso no texto constitucional, nós encontramos de forma implícita. Nós vamos encontrar, por exemplo, a proibição dos entes políticos de exigir tributo sem lei que o estabeleça. Então, ou seja, é sempre o texto constitucional protegendo o cidadão, né? A forma como as ações deverão ser implementadas, né? Ou seja, não pode exigir tributo sem lei, né? A lei deve prescrever os contornos normativos necessários para que o cidadão seja compelido ao pagamento, lembrando que tributo é obrigatório, não é voluntário, né? E essa organização dessas espécies tributárias são distribuídas entre os entes políticos olhando o enfoque de um pacto federativo. Então, muitas vezes vocês vão ouvir falar a expressão, olha, precisa rediscutir o pacto federativo. Na questão tributária, significa dizer, nós precisamos rever este pacto federativo e a forma como esta carga tributária foi distribuída sobre o território nacional e distribuída sobre os cidadãos. Tá? A reforma tributária que está tramitando no Congresso está intimamente relacionada com a discussão desse pacto federativo. Porque se nós olharmos o atual sistema delimitado, nós vamos encontrar competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta distribuição, ela não pode ser simplesmente suprimida, porque esta autonomia dos entes políticos, que estão lá no artigo 18, se irradia novamente, né, frisando, sobre a forma de competências, e quando o constituinte originário forjou o texto constitucional, ele entregou a parcela de responsabilidade para cada ente político e também entregou na mesma proporção a faculdade de obtenção de recursos financeiros. A atual forma de obtenção de recursos, né, pecuniário que o Estado e o poder público possuem está intimamente relacionada à tributação. Tá? Então, o tributo hoje é a principal fonte de custeio do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Tá? E quando nós falamos dessa forma de organização do sistema tributário nacional, está lastreado nesse pacto, né, nessa questão organizada pelo legislador constituinte, e estão presentes nos artigos 145 ao 162. Uma parte desse conteúdo vocês já viram com o professor, acredito, com o professor Carlos Hoffman, né? Lá quando ele discutiu o direito financeiro com vocês viram algumas coisas, em especial a repartição de receita, né? Que não será objeto dessa cadeira. Tá? Essa cadeira não trata de repartições de receitas, embora a gente pudesse tratar se houvesse
espaço, tá? Mas o fato é, o legislador constituinte previu quais eram os tributos que poderiam ser arrecadados, distribuiu, distribuiu entre os entes políticos, né, quais tributos cada um deles poderiam arrecadar. E quando entrou na questão dos impostos em especial, por isso a importância de compreender os artigos 157, 158 e 159, novamente houve uma redistribuição. Por exemplo, o Estado tem competência para arrecadar o ICMS, porém, é uma competência privativa do Estado, mas ele, né, deve entregar 25% da sua arrecadação para os municípios. Isso é uma forma de redistribuição de receitas. Tá? Então, de 100% que o Estado arrecada do ICMS no seu território, apenas 75% pertence ao Estado. Os outros 25% ele deve entregar aos municípios. Isso existe uma fórmula, um método de como os municípios irão partilhar isso. Tá? Como não é objeto dessa cadeira, a gente não vai entrar aqui. Beleza? Para quem atua na questão privada do direito tributário, esses artigos 157, 158, 159 têm pouca relevância aqui para a nossa disciplina. Tá? Isso tem relevância quando nós entramos na questão do direito financeiro e na relação do ente público com o próprio ente público, né? Que é a forma como ele busca, né, esses recursos financeiros, ou como ele obtém, ou como ele deveria ter esse dinheiro, essa disponibilidade em caixa. Tá? Então, para quem for atuar com procuradorias, administrações tributárias, entre outras coisas, este conteúdo tem relevância. Mas, para quem não for, a relevância da questão do sistema tributário está nos artigos 145 ao 156, que é onde que fala dos tributos que podem ser instituídos, as regras que devem ser observadas, né, princípios tributários, e principalmente as repartições de receitas. E, não de receitas, perdão, e principalmente as limitações ao poder de tributar. Tá? Então, quando nós olhamos a dinâmica do sistema tributário nacional, nós precisamos ter em mente o seguinte: qual é o papel do texto constitucional? Não é instituir tributo. Tá? O papel do texto constitucional ele é delimitar os tributos que podem ser instituídos no âmbito do território nacional. Estou falando dentro de uma dinâmica que está presente no material no slide 28. Então, ele delimita o sistema tributário, isso nós já vimos que estão delimitados nos artigos 145 ao 162. Define quais são os tributos que podem ser instituídos. No caso, no nosso texto constitucional, são 5 espécies, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Tá? Cada uma dessas espécies são distintas entre si e possuem um propósito na cadeia de arrecadação. Tá? E outorga de competências. Né? Dentro dessa outorga de competências também vem junto as limitações do poder de tributar. E para quem que ele entrega isso? Justamente aos entes políticos. Leia-se aí, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Essas pessoas não podem simplesmente instituir os tributos, devem eles observar, né, regras anteriores. Mas essas atribuições entregues aos entes políticos é justamente para que eles criem leis e imponham ao cidadão o dever de pagamento de tributo. Por exemplo, se é proprietário de veículo automotor, pague o IPVA. Então nós vamos encontrar no âmbito do território catarinense, né, uma lei falando sobre IPVA, assim como nós encontraremos no município uma lei falando do IPTU, do ISS, do ITBI, ou na União uma lei falando sobre imposto de renda, empréstimo compulsório, não temos nenhum instituído ainda, a gente vai ver um pouco à frente, mas contribuições sociais, né, outras taxas e por aí vai. Ok, meus caros? É importante a gente ter ideia que dentro dessa dinâmica do sistema tributário nacional nós temos um arcabouço jurídico que nós vamos chamar de legislação tributária. Tá? A legislação tributária é um conceito que está presente no artigo 96 do CTN, né? E esse conceito ele é abrangente, então quando falar-se em legislação tributária, então legislação tributária não se resume à lei propriamente dita, mas toda e qualquer espécie de ato normativo, seja produzido pelo Poder Legislativo ou Executivo, que de alguma forma trate de questões tributárias ou de relações tributárias. Tanto que o conceito a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, né, os decretos e as normas complementares, que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, quando o cuidado
se falar, nos termos da legislação tributária, então pode ser qualquer instrumento normativo, de lei a ato infralegal. Tá? Isso nos leva àquela compreensão do pandemônio tributário. Vocês imaginem o seguinte, nós temos uma unidade macro, a União. Né? Nós temos 27 unidades regionais, 26 estados e o Distrito Federal. E nós temos 5.000 e tantos municípios dentro do território brasileiro. Você está falando de quantas pessoas? Quase 6.000 pessoas legislando simultaneamente sobre questões tributárias, o que leva a uma complexidade terrível. Só lembrando que o texto constitucional ele construiu a lógica de como essas construções de normas devem se dar. Tá? A gente vai conversar isso um pouco mais à frente. Então, lembrando, o Estado brasileiro se organiza de uma forma federativa. É importante que vocês estudem um pouquinho sobre federação, federalismo, né? Essa relação que existe entre esses entes. Vocês podem questionar, mas o Brasil, uma federação, é diferente do Estado americano. Para isso, vocês precisam entender dos Estados Unidos da América do Norte, né, no caso, como que se dá essa forma de organização federativa deles, a forma de autonomia que os entes políticos de lá e daqui possuem são distintas, né? O processo de formação do federalismo americano também é diferente do brasileiro, então, embora ambos sejam uma federação, as duas, né, possuem características que diferenciam uma da outra. Tá? Mas esta forma de organização brasileira se irradia sobre a tributação, né, sobre a lógica da construção dentro de um pacto federativo, que está presente nos artigos 145 ao 156, aonde estão previstos os tributos que podem ser instituídos, quais são as pessoas jurídicas titulares das competências tributárias e quais são as regras que protegem o cidadão, os cidadãos, né, que nós chamaremos de limitações ao poder de tributar. Tá? Então, essa tributação não pode ser exercida de qualquer forma. A Constituição brasileira não institui tributo, porque instituir no Brasil é matéria afeta à lei. No caso do texto constitucional, apenas delimita quais são os tributos, tanto que é importante a gente ter em mente o seguinte, tá? Quando nós falamos, é matéria afeta à lei, tanto que, o que diz o artigo 5º, inciso 2 do texto constitucional? Ninguém fará ou deixará de fazer alguma coisa em função de lei. Né? Então, quando nós olhamos isso, qual é o papel do texto constitucional? Né? Embora a nossa Constituição seja extremamente ampla, né? Envolve todo e qualquer tipo de matéria, mas se nós fatiássemos, né, o papel de uma Constituição, nós podemos dizer o seguinte, que é estruturar o Estado, os seus poderes, né, e garantir os direitos individuais e coletivos. As demais matérias não precisariam estar contidas no texto constitucional, mas o nosso histórico de constitucionalismo nos traz essa condição de que nós só respeitamos aquilo que está no texto constitucional. O que não está lá não é respeitado. Então, por isso, a nossa Constituição é extremamente generosa em quantidade de artigos, dispositivos, normas rígidas, outras flexíveis, né? A gente vai entender de propósito de cláusula pétrea. Mas o texto constitucional, apenas no campo tributário, delimita a quantidade de tributos, entrega as competências aos entes políticos e define as limitações ao poder de tributar. Quando a expressão legislação tributária surge num contexto constitucional ou de norma infraconstitucional, está se falando de toda e qualquer espécie de norma que, de uma forma ou outra, disponha sobre tributo ou relações tributárias. Né? O que nos leva a uma compreensão da complexidade do sistema tributário brasileiro e da dificuldade de compreendermos. Por isso que o cidadão brasileiro muitas vezes paga muita coisa sem saber o que está pagando. Tá? Justamente por causa dessa complexidade. Tá? Então, se nós olhássemos a dinâmica da exigência do tributo, de acordo com o slide 30, tá? Nós estaríamos falando que o ente político, né, dentro da dinâmica constitucional da exigência, né, olhando a sua competência, faz uma previsão legal impondo ao cidadão o dever de entregar uma parcela de tributo ou de pecúnia ao poder público. Lembrando, a imposição normativa é que determina a quantidade de dinheiro a ser entregue. Por isso nós falaremos que o tributo é uma obrigação de natureza ex legis. Por isso o tributo é prestação pecuniária compulsória, prevista
em lei. Não existe tributo fora da lei. Se existir, é qualquer coisa, menos tributo. Por intermédio dessa imposição normativa, o cidadão é compelido a entregar uma parcela do seu patrimônio ao ente político. Então, dentro dessa dinâmica, os cidadãos estão obrigados a entregar recursos. Quantas espécies tributárias nós temos previsto no sistema brasileiro? 5. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Alguns chamam as contribuições sociais de contribuições especiais, tá bom? Isso está presente nos artigos 145, tá? No 148 e no 149. No 145 do texto constitucional, nós encontramos a previsão de impostos, taxa e contribuição de melhoria. No 148, o empréstimo compulsório. E no 149, as contribuições sociais ou especiais, tá bom? E eu vou parar por aqui, porque o material que eu tinha já se encerrou. E quando eu for falar novamente de tributos, tá? A gente vai falar sobre a repercussão econômica, tributos diretos e indiretos. Eu acho que no meu site acho que no meu perfil lá do Instagram, Professor Miqueias, eu tenho um vídeo lá falando sobre a tributação invisível, tá? É parte desse material, quem quiser assistir está lá, entre lá e acesse, tá? Professor Miqueias, eu tenho 2 perfis no Instagram, um que é pessoal, onde que eu publico as minhas amenidades, as minhas questões mais pessoais, particulares, e lá no Professor Miqueias eu publico conteúdo técnico, tá? Então procurei separar os 2 campos, até para que a gente não misture, não fique uma coisa bagunçada, tá? Os 2 perfis lá estão abertos, basta entrar lá e se habilitar, ok? Não está privado. E tem um canal também no YouTube, onde que eu postarei esses vídeos dessas aulas aqui para que vocês acompanhem e posteriormente eu envio os links para vocês. Então, bom estudo aí e boa semana.